torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. E o Vasco da Gama enfrenta pela rodada do Campeonato Brasileiro a equipe do Ceará. Então o jogo será neste domingo, às 8h30 da noite, em São Januário. Parabéns, né, para o pessoal da CBF que marcou um jogo às 8h30 da noite de um domingo, né, como se a grande parte da torcida do Vasco não trabalhasse, nem fizesse nada da vida, né? Então já fica aqui um repúdio a esse horário ridículo e horrível para qualquer torcedor, né, de qualquer clube, assistir a partida do seu time às 8h30 da noite, né? A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro, né, parece uma Suíça, né? Então a gente não tem criminalidade, a gente não tem nada, né? Então fica realmente bem seguro para o torcedor. E às 8h30 da noite de um domingo, né, para sair de um estádio por volta aí de umas 11 horas da noite, né, para chegar em casa meia-noite, 1 da manhã, alguns 1h30, né, para poder trabalhar no dia seguinte. Então é realmente um incentivo para que o torcedor vá ao estádio, né? Nesse horário a gente percebe que realmente a CBF está incentivando bastante o torcedor a comparecer pelo seu clube, né? A gente sabe que a torcida do Vasco é muito apaixonada e vai estar em grande peso para ver essa partida, mas, né, um pouco mais de responsabilidade com a vida das pessoas seria importante, né, ter esse cuidado, né? Então, já que a gente tem o horário das 4 horas da tarde, temos o horário de 6h30 da tarde, normalmente os jogos de domingo, seria bem interessante se esse jogo fosse às 6h30 da tarde, já que não seria às 4 da tarde de domingo, né? Mas dito isso, o Vasco da Gama ele vai contar com 2 desfalques, então não temos a presença do Hugo Moura por suspensão e não temos a presença de Lucas Piton, né? Na verdade são 3 desfalques, então entraria também aí o Tietê, que não irá jogar a partida contra o Ceará. Lucas Piton ficará afastado, pelas notícias aqui do GE, ficará afastado 2 semanas da equipe do Vasco, justamente para se recuperar. Não teve uma lesão grave, mas para não ter nenhum agravamento de qualquer tipo de lesão ali. Então iremos preservar o Lucas Piton por 2 semanas. E aí entra a questão, né? A gente torce para que realmente o Fernando Diniz ele possa não inventar muita coisa, né? Que nós temos jogadores para as posições. Então fica realmente difícil toda hora o Vasco ter que improvisar jogadores para poder jogar nessas posições. Temos agora um zagueiro pela lateral, pela parte direita do campo, né? Que é o Cuesta. Então seria interessante o Cuesta começar jogando com o Robert Renan, ou então até mesmo com o Lucas Freitas, né? Seria interessante também a gente ver o Leandrinho jogando pela esquerda. Mas pela informação do GE, o que irá acontecer é que a provável escalação do Vasco da Gama é Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan pela direita, Lucas Freitas pela esquerda, Puma Rodrigues na lateral esquerda, Barros, Matheus Carvalho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa é a provável escalação que o Vasco irá entrar contra o Ceará. A meu ver, o Vasco tinha que parar de inventar essa questão de botar jogadores que não são nas suas posições para jogar. Já chegaram os reforços, o Carlos Cuesta está treinando com a equipe. Ele aparentemente tem um condicionamento físico bom. Então, assim, eu acho estranho o Vasco pelo menos não começar com o Cuesta e depois você faz uma substituição ali para caso tenha alguma necessidade e tudo mais. O outro ponto seria, caso o Cuesta começasse o jogo e você não quisesse colocar já o Robert Renan e você ter uma zaga de jogadores recém-contratados, né, por questão de algum cansaço, você pouparia o Robert Renan inicialmente e aí sim colocaria o Leandrinho pela esquerda, né? Muita gente poderia pensar de botar o Robert Renan pela lateral esquerda, ele já jogou dessa forma, mas acho que seria arriscar muito você colocar pelo menos 2 jogadores ali por aquela área ali, principalmente sabendo que o Lucas Freitas, ele, apesar da entrega, apesar de tudo isso, ele ainda é um jogador que falha. Então você colocar um jogador nenhuma condição física ainda, né? Ou colocar um jogador com uma condição física ainda debilitada e o Lucas Freitas já, então seria talvez um pouco temerário. Eu colocaria alguém da posição, eu colocaria o Leandrinho, que é lateral esquerdo, né? Então seria importante ter o Leandrinho jogando, o Leandrinho vem treinando com a equipe, dá oportunidade para o garoto, né? Para você poder realmente ter alguém da posição, ter o substituto do Lucas Piton ali na posição, né? E não, ele será improvisado novamente como o Rodrigues, porque ele fez uma boa partida contra o Botafogo, é verdade. Mas a gente sabe que a equipe do Ceará vai vir com tudo. A equipe do Ceará
ela também está disputando contra o rebaixamento, né? Então, assim, é uma equipe que ela briga justamente também ali contra o Vasco, até porque o Vasco ganhando a partida, ele vai a 25 pontos, né? Ganha diversas posições aí na tabela, chega junto da equipe do Grêmio, que perdeu contra a equipe do Mirassol. Então, é de fato importante que o Vasco consiga essa vitória. Ele vai, né, no caso, improvisar o Robert Renan pela lateral, pela zaga direita, né? Então você vai com Lucas Freitas e Robert Renan improvisado. O Puma Rodrigues na lateral esquerda, que não tem cacuete para defesa. Então a gente fica realmente um pouco apreensivo com essas invenções do Fernando Diniz. Claro que a gente quer acreditar, a gente quer, né, que tudo dê certo, né? A gente está empolgado com a vitória e a classificação, mas agora a chave mudou. A chave agora é Campeonato Brasileiro. E o Vasco não pode se dar ao luxo de perder pontos, principalmente em casa. A última vitória do Vasco foi em maio, né, se não me engano, contra a equipe do Fortaleza. Foi a última vitória do Vasco da Gama em São Januário, no Campeonato Brasileiro. Então nós precisamos dos pontos, nós precisamos pontuar em casa. É urgente, o Vasco precisa fazer de novo. São Januário é sua Fortaleza, né? E a gente torce para que essas invenções do Fernando Diniz elas parem, né? E no caso, quando elas aconteçam, que realmente dê certo, né? Que o Vasco possa sair com uma vitória neste domingo contra a equipe do Fortaleza, que a gente consiga sair com 3 pontos, chegue a 25 pontos na tabela e consiga cada vez mais se afastar da zona de rebaixamento, essa zona perigosa que o Vasco não pode mais ficar namorando com essa zona de rebaixamento. O Vasco tem que ir embora e almejar voos mais altos. O Vasco precisa olhar para frente, ele só tem essa competição agora, então ele tem que somar o maior número de pontos que ele conseguir somar, visando sim uma Sul-Americana, visando uma posição um pouco melhor na tabela. Eu ainda acho muito forte tentar visar qualquer coisa perto de G6, eu não acredito nisso, mas a gente sabe que o campeonato ainda tem bastantes pontos, né? O campeonato está aí pela metade, né? Basicamente, né? Um pouquinho depois da metade, então é possível que o Vasco até consiga avançar mais, porém ele vai enfrentar uma pedreira depois do jogo contra o Ceará, né? Então vamos ter 3 times que estão na frente da tabela, né? Basicamente os 3 líderes do campeonato, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Então nós vamos enfrentar os 3 após o jogo contra o Fortaleza. Então é muito perigoso o Vasco arriscar qualquer coisa contra o jogo do Fortaleza. O Vasco necessita dos 3 pontos. Ele tem que lutar bravamente pelos 3 pontos para que esses jogos mais difíceis ele consiga pontuar, quem sabe ali um empate e tudo mais, para conseguir se afastar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. Então diz aí para mim, torcedor, o que você acha que vai ser, quanto vai ser esse jogo do Vasco contra o Ceará, né? O que a gente precisa fazer contra essa equipe, e o que você acha da provável escalação do Vasco da Gama, se o Fernando Diniz está correto em fazer essa improvisação toda na zaga do Vasco, ou se ele já deveria começar com pelo menos o Cuesta pela zaga na área direita ali, colocar o Leandrinho pela esquerda e substituir depois o Lucas Freitas pelo Robert Renan, caso o Lucas canse, né? Ou então até mesmo, se ele for improvisar, Carlos Cuesta cansando, ele colocar o Robert Renan. Diz aí pra mim o que você acha. Um forte abraço, sempre Vasco.